Olá, meu nome é Ingrid Rayane Moraes de Nascimento e vou apresentar o trabalho intitulado Estudo Cinético de Adsorção de azul metileno utilizando casca de ovo, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse trabalho, investigamos o potencial da casca de ovo de galinha in natura como bioadsorvente de baixo custo para a remoção de azul metileno em solução aquosa. Nos últimos anos, o crescimento da atividade industrial tem contribuído para o aumento da geração de efluentes contendo corantes sintéticos. Quando descartados de forma inadequada, esses compostos podem causar impactos à fauna e aos ecossistemas aquáticos, comprometer os recursos hídricos e apresentar elevada toxicidade. Além disso, muitos desses corantes são resistentes aos métodos convencionais de tratamento e podem gerar subprodutos tóxicos. Entre esses compostos destacam-se o azul de metileno, um corante catiônico amplamente utilizado, principalmente nas indústrias têxtil e química. Devido à sua estrutura química, torna-se necessário o emprego de métodos de tratamento eficientes e sustentáveis. Nesse contexto, a adsorção se destaca por ser uma técnica simples, versátil e possibilitar o uso de biomassas residuais como adsorventes de baixo custo. Uma alternativa promissora é a casca de ovo, um resíduo gerado em grande quantidade por indústrias alimentícias e residenciais. Quando descartada de forma inadequada, ela pode contribuir para a poluição do solo e favorecer a proliferação de vetores de doenças. Por outro lado, seu reaproveitamento reduz o consumo de recursos naturais não renováveis e contribui para a economia circular. Além disso, a casca de ovo apresenta elevada quantidade de carbonato de cálcio, estrutura porosa e grupos funcionais superficiais capazes de favorecer a interação com contaminantes em solução, tornando esse material uma alternativa viável para a remoção do azul de metileno. Com base nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o potencial da casca de ovo de galinha in natura como bioadsorvente para a remoção do azul de metileno em solução aquosa. Para isso, foi investigada a influência do tempo de contato no processo de adsorção e realizada a modelagem cinética dos dados experimentais, buscando compreender o comportamento da adsorção e identificar o modelo que melhor representa esse processo. Para a obtenção do bioadsorvente, foram utilizadas cascas de ovos de galinhas coletadas na zona urbana do município de Extremoz, no Rio Grande do Norte. Inicialmente, foi realizada a remoção manual da membrana interna. Em seguida, as cascas foram lavadas com água destiladas, seca em estufa a 60 graus Celsius durante 24 horas, trituradas em almofariz de porcelana e peneiradas. Nos ensaios, foi utilizada apenas a fração com granulometria inferior a 149 micrômetros. É importante destacar que a casca de ovo foi utilizada in natura, sem qualquer tratamento químico ou ativação. Os ensaios de adsorção foram realizados em sistemas de banho finito, utilizando solução de azul de metileno com concentração de 50 mg por litro. Em cada experimento, 0,2 gramas do bioadsorvente foram colocados em contato com 10 ml de solução do corante, sob agitação constante de 100 rotações por minuto. Todos os ensaios foram realizados em triplicata, garantindo maior confiabilidade aos resultados. Foram avaliados tempos de contato entre 30 segundos e 240 minutos. Ao final de cada ensaio, as amostras foram filtradas e a concentração residual do azul de metileno foi determinada por espectrofotometria, UV-Vis, comprimento de ondas de 164 nanômetros. A partir desses resultados, foram calculadas a capacidade de adsorção e eficiência de remoção do corante. Por fim, os dados experimentais foram ajustados aos modelos cinéticos de pista de primeira ordem, pista de segunda ordem e Elovich, permitindo identificar o modelo que melhor descreveu o comportamento da adsorção. Inicialmente, foi avaliada a influência do tempo de contato na adsorção do azul de metileno, utilizando a casca de ovo de galinha in natura como bioadsorvente. A figura 2 apresenta o percentual de remoção e a capacidade de adsorção em função do tempo. Observa-se que a maior parte da adsorção ocorreu logo nos primeiros minutos do processo.
Nos primeiros 5 minutos de contato, a remoção do corante atingiu 62,60%, com capacidade adsortiva de 1,69 mg por grama. Esse comportamento pode ser explicado pela elevada disponibilidade inicial dos sítios ativos na superfície do bioadsorvente, favorecendo a adsorção das moléculas de azul de metileno. Com o aumento do tempo, tanto a eficiência de remoção quanto a capacidade de adsorção apresentaram pequenas oscilações, permanecendo praticamente constantes ao longo do experimento. Esse comportamento indica que o equilíbrio de adsorção foi alcançado após aproximadamente 10 minutos, evidenciado pela estabilidade observada na curva. Embora a maior eficiência tenha sido obtida em 240 minutos, com 65% de remoção, valores muito próximos já haviam sido alcançados em 45 minutos, com 65,41%, e em 120 minutos, com 65,29%. Esses resultados mostraram que a maior parte da adsorção ocorreu nos instantes iniciais do processo, enquanto os tempos maiores proporcionaram ganhos pouco expressivos. Do ponto de vista operacional, esse comportamento é bastante relevante, pois demonstra que é possível alcançar elevada eficiência de remoção em curto tempo de contato, reduzindo o tempo necessário para o tratamento e, consequentemente, os custos operacionais, reforçando o potencial da casca de ovo como bioadsorvente de baixo custo. Após a determinação do termo de equilíbrio, os dados experimentais foram submetidos à modelagem cinética para identificar o modelo que melhor descrevesse o mecanismo de adsorção do azul de metileno pela casca de ovo in natura. Para isso, foram avaliados modelos de pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e Elovich. Conforme apresentado na figura 3 na tabela 1, todos os modelos apresentaram coeficientes de determinação superiores a 0,95, indicando boa representação dos dados experimentais. Entretanto, a escolha do modelo mais adequado não foi baseada apenas no coeficiente de determinação. Também foram avaliados parâmetros SSE, que representa a soma dos quadrados dos erros, e RMSE, correspondente à raiz do erro quadrático médio. Com os menores desses valores, melhor é o ajuste entre os dados experimentais e os valores previstos pelo modelo. Considerando esse critério, em conjunto, o modelo de pseudo segunda ordem apresentou o melhor desempenho com a maior coeficiente de determinação, igual a 0,9752, além dos menores valores de SSE e RMSE. Outro aspecto importante é que a capacidade adsortiva, estimada para esse modelo, apresentou boa concordância com a capacidade determinada experimentalmente, reforçando a confiabilidade do ajuste. Esse resultado sugere que a adsorção ocorre predominantemente por quimisorção envolvendo o compartilhamento ou troca de elétrons entre os grupos funcionais presentes na superfície do carbonato de cálcio e as moléculas de azul metileno, em vez de ocorrer apenas por difusão física. Além disso, os modelos avaliados, o do pseudo segunda ordem, foi o que melhor descreveu a cinética de adsorção observada nesse estudo. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o bioadsorvente apresentou potencial para aplicação na remoção do azul de metileno em solução aquosa, demonstrando desempenho satisfatório mesmo sem tratamentos químicos. Os resultados evidenciaram elevada eficiência de remoção do corante, com rápida adsorção dos instantes iniciais e estabelecimento do equilíbrio em tempos reduzidos. Além disso, a modelagem cinética mostrou que o modelo de pseudo segunda ordem foi que melhor descreveu os dados experimentais, sugerindo a predominância de mecanismos de quimisorção. Esses resultados reforçam o potencial da casca de ovo como alternativa sustentável e de baixo custo para o tratamento de efluentes contendo corantes, além de contribuir para o reaproveitamento de resíduos e para a promoção da economia circular.